Está no ar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Neste exato momento, eu convido o presidente da Academia Maçônica de Letras, o nosso querido irmão Otávio Lessa, para que faça a abertura desta reunião. Obrigado, José Alfredo. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso palestrante, irmão Darlan, que está aqui hoje nos prestigiando com a abertura desse nosso primeiro encontro com relação à nossa proposta, que é a Academia Maçônica de Letras. Cada mês a gente tenha uma palestra, um palestrante de vários os assuntos do cotidiano e que a gente possa interagir tanto com os maçons, mas também com a sociedade como um todo. Ou seja, é a maçonaria se aproximando da sociedade, mostrando vamos dizer assim, aquilo que os maçons pregam no seu dia a dia. A fraternidade, a amizade, a possibilidade de cada vez mais apoiar as causas justas que a nossa sociedade tanto precisa. Eu queria agradecer desde já ao irmão Darlan, a sua presteza com relação a passar os seus ensinamentos através da palestra que ele vai fazer hoje, transtorno e ansiedade na época de pandemia. Obrigado, Darlan. Isso é o primeiro, é o pontapé inicial de uma, vamos dizer assim, um ciclo que nós queremos fazer, pelo menos mensalmente, nós vamos ter uma reunião dessa, uma palestra, com assuntos variados, que pode ser maçons ou não maçons, nós vamos fazer uma integração junto com a sociedade. E, além de agradecer a você, eu queria, neste momento, já deixar para os nossos maçons e as pessoas que estão assistindo, vai assistir a sua palestra, que o assunto do mês que vem já está definido, é o empreendedorismo na época de pandemia. Ou seja, como que as empresas estão, a situação que está sendo vivida e trazer um anseio de esperança de como superar essa dificuldade tão grande com relação à sobrevivência, à economia e que a gente possa ter um alento para que esses ensinamentos venham a calhar para esse momento que estamos vivendo, se Deus quiser, passe o mais rápido possível. E também essa palestra vai ser do nosso irmão Rafael Brito, que até pouco tempo era o secretário de Desenvolvimento e Turismo do estado de Alagoas, e ele é o irmão da loja Perfeita Amizade Alagoana, e ele vai proferir essa palestra no mês de julho. Depois só vamos confirmar para todos a data, mas o tema já está definido. Irmão Darlan, mais uma vez, muito obrigado, e eu queria devolver a palavra para o nosso irmão Zé Alfredo. Obrigado, presidente Otávio. Meus amigos, estamos realmente passando por uma situação um pouco crítica com essa pandemia. E, recentemente, segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, preliminarmente, por que preliminarmente? Porque esta pesquisa ainda não está concluída. Mas em setembro de 2020, informou o Ministério que a ansiedade é transtorno mais presente durante a pandemia de Covid-19. Além da ansiedade, encontrada em 86,5% das pessoas pesquisadas, foi constatada uma presença moderada de transtorno do estresse pós-traumático, na ordem de 45,5%. A proporção da depressão grave foi um pouco mais baixa, 16%. O impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante, afirmou agora há pouco o diretor-geral da OMS.
o senhor Tedros Adhanom. E ele disse: o isolamento social, o medo do contágio e a perda de membros da família são agravados pelo sofrimento causado pela perda de renda e, muitas vezes, de emprego. O que o nosso presidente acabou de frisar ainda há pouco. Este assunto tão atual fez a Academia Maçônica de Letras de Alagoas convidar um especialista para esclarecer o que estamos vivendo e como viveremos com esses transtornos comprometedores da saúde mental. Nós vamos ter o prazer de ouvir na noite de hoje o Dr. Darlan Fernando Medeiros. Ele é neuropsiquiatra, ele é diretor médico da CLINED, Clínica de Eletroencefalografia Digital, lá em Arapiraca, Alagoas. Casado, com filhos, é médico graduado pela UFAL em 1984. Especialidade em psiquiatria clínica, psiquiatria forense, eletroencefalografia digital. Na maçonaria, o nosso querido Dr. Darlan, ele é mestre maçom pela loja maçônica Perfeita União Segunda de Arapiraca, Alagoas. Atualmente, ocupando o cargo de chanceler naquela loja. E na Academia Maçônica de Letras, ele é membro efetivo, ocupando a cadeira de número 31 desde 2016. Doutor Darlan, nosso querido irmão doutor Darlan, na noite de hoje, vai nos abrilhantar em sua palestra falando dos transtornos de ansiedade em época de pandemia. E, portanto, senhoras e senhores, é com muito prazer e satisfação que convidamos o nosso querido palestrante, Darlan Fernando Medeiros, a fazer uso da palavra. Seja bem-vindo, querido doutor Darlan. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, um dia de vida neste planeta Terra, por fazer parte desta grande família universal, a maçonaria. Em nome do presidente da Academia Maçônica de Letras de Alagoas, sapientíssimo irmão, Dr. Otávio Lessa, juntamente com a nova diretoria, saúdo aos confrades, aos irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos e colaboradores de Alagoas, do Brasil e do mundo. Dando início à apresentação do tema de hoje, que é transtornos de ansiedade em época de pandemia, quero informar que a nossa academia está iniciando uma nova jornada de eventos, palestras, publicações de livros e demais atividades culturais. Inicialmente, estamos em breve publicando, juntamente, através da Academia Maçônica de Letras de Alagoas, nosso livro intitulado Mensagens do Além, Poesias e Contos. Quero falar sobre, ler um texto do livro que descreve o tema atual, cujo título é O Momento Atual. Antes de iniciarmos a palestra, eu vou fazer esse texto como uma introdução. Todo caminho tem um início. Toda jornada tem seu primeiro passo. Toda escada tem seu primeiro degrau. Toda construção
tem uma base, um alicerce, uma fundação. Toda vida tem início na fecundação, na determinação divina. Toda evolução tem uma sequência. E tudo tem um começo, um meio, um fim e um recomeço. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a famosa lei do Lavoisier. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Somos partículas energéticas de Deus. Viemos do cósmico e a ele retornaremos. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana e não seres humanos passando por uma experiência espiritual. O espírito é imortal. O espírito é energia. Quer entender o poder de um vírus e a fragilidade da raça humana, sem pelo menos estudar e aceitar sermos obra de um Criador onipresente, potente e onisciente, cuja essência está em todos os elementos da natureza e em todas as formas de vida. É a mesma coisa de querer conceber conhecimentos por osmose, ou explicar uma teoria pelo achismo. O mal da humanidade é a ignorância, a falta de fé em ser criador e, acima de tudo, o apelo pelo poder, pelo dinheiro, pelo supérfluo, pelo material. O homem desistiu, com o passar do tempo, de equilibrar o ser material com o ser espiritual. E, por isso, passou a sofrer em todos os aspectos. O caos está implantado. O satanismo está dentre todas as religiões, dentre as instituições, dentre os gestores que controlam os países, os estados, os municípios. Estamos passando por provações inimagináveis. E o pior está por vir. Os danos causados durante esse tempo de pandemia trarão prejuízos incalculáveis para a humanidade. Danos na cultura, nas finanças, na saúde, principalmente nos agravamentos dos transtornos mentais, nos demais setores da vida humana. O Armagedon já começou há vários anos. A luta do bem contra o mal. Em nosso amado país, já tem várias décadas. E, ultimamente, vem tomando proporções catastróficas. A inversão de valores é vergonhosa. O desrespeito com as normas vigentes é inconcebível. O extermínio em massa é absurdo. A destruição das famílias e a desmoralização dos seres humanos é de qualquer pessoa de mente sã ficar perplexa. Essa situação a qual vivemos, a qual estamos vivenciando, encontramos no livro sagrado, no Apocalipse. A luta entre o bem e o mal sempre existiu. Porém, como tudo tem um começo, um meio, um fim e um recomeço, estamos no momento passando pelas fases finais, conforme mensagens dos nossos mentores espirituais. Aceitar ou não aceitar a atual situação cabe a cada ser vivente. Todos temos o livre-arbítrio para escolhermos o melhor caminho. Porém, só existe um,
Jesus Cristo, o qual foi enviado por Deus para ser a luz do mundo. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que se rebelar contra o Criador será conduzido para um lugar escolhido por Deus. Deus, em forma de luz, de amor e caridade, não se afasta dos seres humanos, e sim os incautos que se afastam da luz e buscam as trevas. Ainda há tempo para se redimir e retornar para o Criador, porque só Ele é capaz de perdoar e ser misericordioso com a raça humana, a qual foi criada em sua essência semelhante ao Criador, ou seja, em sua forma espiritual. Por isso que somos partículas de Deus. Somos seres essencialmente puros, divinos, ímpares, cada um com a sua impressão digital no universo. Porém, vários alienaram-se e afastaram-se da luz e buscaram as trevas. E lá não existe energia pura, apenas buracos negros, ou seja, o oposto da luz divina. Um lugar onde predomina o desânimo, a ganância, a mediocridade, a hipocrisia, a ignorância e o caos. Estamos passando por uma fase de mudança, de reforma moral, espiritual e cultural. O final está próximo e, em breve, iniciaremos uma nova jornada na qual os puros de espíritos serão aclamados para a honra e glória do Deus verdadeiro, cujo mentor espiritual da nossa galáxia e do nosso pequeno planeta Terra chama-se Jesus Cristo. Portanto, sigamos seus ensinamentos, coloquemos em prática tudo que representa seu nome, sua doutrina, seu propósito maior, o amor. O amor ao próximo. E, através de como podemos fazer isso? Através da caridade, do respeito, da integridade, da sabedoria, da tolerância e da obediência. Fora da caridade não há salvação. E assim seja. Inicialmente, nós vamos falar sobre o que ocorre com os transtornos mentais. O que ocorre com a mente humana quando ela recebe estímulos negativos constantemente. Então, antes de falarmos sobre o estresse, eu vou falar o que é saúde. O que é saúde? É um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde incluiu a saúde espiritual, o bem-estar espiritual. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é quão bom estar em contato com o próximo, transmitindo paz, harmonia, afeto, amor. Não é? Isso é o que faz do ser humano ser diferente dos animais, sabe? Em relação a poder fazer o melhor, cada vez melhor, pelo próximo. E, diante da situação atual, onde defrontamos com um ser invisível,
chamado vírus, né? Tão pequeno, tão íntimo, mas que está destruindo a raça humana na sua essência. Está destruindo em todos os aspectos, físico, mental, social e espiritual. O ser tem que investir na sua parte física através dos exercícios, da alimentação, do sono, do repouso, né? E da conservação de energia. Através disso, nós aumentamos a nossa imunidade. Mas, com os lockdowns, as pessoas ficaram dentro de casa. Sempre que eu pergunto, estão fazendo caminhada? Ah, não tem como, nós estamos presos. Mas nem tem um quintal para fazer uma caminhada, não tem um corredor, não tem um local para fazer uma caminhada. Não. Quer dizer, há um comodismo, sabe? Eu acho que generalizou. Né? Ah, mandaram ficar preso. Não é para ficar preso e parado. Água parada vira lama. O homem não foi feito para ficar parado. Ele necessita movimentar-se para que os músculos reajam, fortifiquem, façam com que o sangue consiga fluir por todos os vasos e chegue ao cérebro com nutrientes e mantenha o ser humano com saúde, está bem consigo e para que tenha contato direto com o próximo, mostrando que isso é uma passagem, né? Todas as guerras mundiais, as doenças que acometeram outras pandemias, elas passaram. Surgiram as vacinas, surgiram cruzes lunares, costumes, não é? Então, nós temos que botar na nossa mente que tudo depende do ser. A gente não pode ficar o tempo todo se lamentando, reclamando, se destruindo. Dentro dessas instituições, ocorrem os transtornos de ansiedade. E, como eu estou falando, o maior fator estimulante do estresse chama-se Covid. Então, o que é que o estresse faz no ser humano? Isso é cíclico. Veja todo esse ciclo, né? O ciclo vicioso do estresse é: se eu estou estressado, eu estou com medo. Esse medo gera uma ansiedade. Essa ansiedade faz com que eu não consiga dormir e passe a ter insônia. Essa insônia, dia após dia, vai danificando a minha memória, vai danificando o meu organismo e ocorre o quê? As doenças clínicas. A imunidade vai caindo. Essas doenças clínicas, entendeu? Ela também pode vir agravando também a parte emocional, a ansiedade, e a ansiedade pode levar a um quadro depressivo e vice-versa. Então, tem pessoas com ansiedade e depressão ao mesmo tempo, chama-se depressão ansiosa. E sempre está estresse, depressão, ansiedade, isso vai e volta. E o fundamental é que em todas essas situações, a maior queixa é a dor. A dor física e a dor moral e a dor espiritual. Porque nessa atual pandemia, eu não conheci as outras, mas incrível que eles fecharam as igrejas, eles fecharam os locais do bem-estar, né, da parte social, eles fecharam, começaram a proibir até ir à praia, proibir você de respirar o ar puro na praia. Será que o vírus é tão resistente à água salgada? Será que esse vírus é tão resistente ao sol? Mas
Foi feita uma programação de controle, né, de contaminação, e levou ao ser humano a um caos, ocasionando o quê? Um transtorno na saúde mental, cujo o termo maior hoje, nosso tema, a ansiedade. A ansiedade é uma reação normal do nosso organismo. Então, se alguma coisa está me causando um estresse, começa a ficar ansioso. Vamos dizer, eu vou fazer uma prova, um concurso, eu vou ficar ansioso. Só que aquela ansiedade é natural. Quando eu começo a não conseguir mais dormir, a ficar pensando constantemente naquela prova, se eu vou perder o concurso, se eu não tenho condições de passar, essa ansiedade, dia após dia, durante um certo período de meses, nos leva a um transtorno de ansiedade generalizada, que é a doença. A ansiedade é natural, o medo é natural, a tristeza é natural, a alegria é natural, não é? Mas quando essas coisas o ser humano tem como natural se torna uma constante perturbação, ele passa a sofrer. Esse sofrimento leva a uma doença. A doença mental é uma doença que vem, às vezes, de forma que você não entende como ela está se formando. Às vezes vem com sintoma de gástrico, cardíaco, um ataque cardíaco, um coração acelerado, um nó na garganta sem conseguir respirar. E agora, com esse problema do corona que ataca o pulmão, em que pessoas não conseguem respirar, está tapando a garganta, e às vezes perde a própria olfato, né? O paladar. Às vezes por uma doença do próprio otorrino, uma sinusite pode causar isso, mas como existe agora, dentro dos transtornos de ansiedade, e nós vamos nos deter sobre a ansiedade generalizada e sobre a fobia específica. Então, a fobia específica é o medo que eu tenho de determinada coisa. E hoje a fobia específica que nós estamos vivenciando, nós iremos falar, é sobre a coronafobia, o medo do vírus, o medo do coronavírus. E isso faz com que o ser humano se destrua em todos os aspectos orgânicos e baixe a sua defesa, comece a procurar médicos antes mesmo de estar contaminado, usar medicamentos sem necessidade. Eu só posso tomar um remédio se eu tiver doença. Eu não posso querer tomar um remédio se eu não tenho uma doença ainda. Existe agora um transtorno obsessivo, onde todo mundo quer tomar determinados remédios para evitar adoecer. Né? Isso faz com que, às vezes, o nosso organismo não suporte uma carga excessiva de determinados medicamentos, sem que estejamos doentes. Então, nós devemos ter. Se eu estiver com a dor de cabeça, eu posso tomar acetamol, uma novalgina, né, uma dipirona. Mas se eu não estou com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio para prevenir com a dor de cabeça? Não. Não é? Algumas doenças a gente tem que prevenir, outras não. Certo? Então, o que é que leva ao ser adoecer? Quais são os estressores que causam a doença mental, o transtorno mental? Né? Hoje, o desemprego em massa está ocasionando uma das causas maiores dos transtornos, das perturbações de saúde mental. O desemprego, as perdas dos entes queridos, quer dizer, mortos e mortos e mortos, amigos, vizinhos, parentes,
o medo que a mãe e que o pai morram, que contrai vírus, não é? Os traumas também nós passamos, mas tem outras causas, como as separações, o envelhecimento, a falta de ir à escola, a falta de ir a uma igreja, a falta de ir ao shopping. Tudo isso vai ocasionando uma angústia, um sofrimento e uma ansiedade em cada ser. Existem outros fatores orgânicos que causam ansiedade. Começou que tem um AVC, está numa cadeira de roda, que não pode mais trabalhar como antes, ela vai ficar angustiada, vai ficar ansiosa, isso vai levar a um quadro depressivo futuramente, certo? Então, devemos diferenciar o que é ansiedade fisiológica e o que é uma ansiedade generalizada, certo? A ansiedade fisiológica, todo mundo tem, e uma ansiedade generalizada é aquela que ocorre durante um período de tempo, onde aparecem sintomas físicos e sintomas emocionais. Muita gente procura um cardiologista ou um gastro antes de procurar um médico, um psiquiatra, antes de ir a um psicólogo. Por quê? Porque também existe um medo de que o vizinho ou algum parente diga: "Ei, já está doido, foi para um psiquiatra." Né? Então é mais cômodo e mais prático procurar um clínico geral ou um especialista na área. E isso, quando vai demorando dias e dias e dias, chega a um certo momento, ele tem que procurar mesmo um especialista. A Organização Mundial de Saúde, em 2019, estimava que mais de 260 milhões de pessoas no mundo sofriam de transtorno de ansiedade. 2019. Aí chega o vírus, chega o coronavírus, chega a fobia, a coronafobia. Então, essa estatística de 2019, atualmente, deve ter duplicado já, né? De 260 milhões, deve ter passado para um número muito maior. É isso? O transtorno de ansiedade, ele puxa a economia mundial cerca de em 2019, custava cerca de $1 bilhão em perda de produtividade. Certo? E a Organização Mundial diz que o nosso país, o nosso Brasil, é o primeiro do mundo em ansiedade. Ó. O homem brasileiro, as pessoas que moram no país, no Brasil, são altamente ansiosas. E o quinto povo mais depressivo do mundo. Isso aí é a estatística da Organização Mundial de Saúde em 2019. Atualmente, isso está muito a mais, está além. Agora, eu não posso me deter hoje em depressão, porque é outro tema. Eu não posso me deter em transtorno de estresse pós-traumático, porque não faz mais parte do transtorno de ansiedade. O DSM-4 ele era incluído no transtorno de ansiedade, mas agora ele é um transtorno à parte, transtorno de estresse pós-traumático, está dizendo. Ele ocorre após um trauma, um sequestro, um assalto, estupro, alguma coisa que agrava a essência e a cada momento que ele, vamos dizer, eu fui assaltado em determinado local, toda vez que eu chego naquele local eu me lembro da situação que eu passei, que eu presenciei, e aquilo gera no meu organismo uma situação de ansiedade, de angústia, de estresse. Como se eu estivesse vendo aqueles dois, sabe, ladrões
vindo em minha direção e colocando um revólver na minha barriga, dizendo: esse é o assalto, levar o meu carro, eu não poder fazer nada. Então, isso chama-se transtorno de estresse pós-traumático. Você fica traumatizado por longos e longos. Dependendo da nossa resiliência, da nossa resistência, nós superamos ou não. Uns sucumbem, uns adoecem, e outros reagem, dependendo da sua resiliência, né? Que é a maneira que cada um tem de superar os estresses, os problemas. Dentre os transtornos de ansiedade, incluímos, para você ver hoje pela DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais dos Estados Unidos, nós estamos entre os transtornos de ansiedade atual, transtorno de ansiedade de separação, sempre medo e ansiedade andam juntos, né? O medo que o pai vai embora, o medo que a mãe vai embora. Muitas crianças se sentem angustiadas porque elas acham que elas foram culpadas pela separação do pai, pela desarmonia que ocorre no lar. E muitos ficam doentes. O mutismo seletivo é outro transtorno de ansiedade. Esse mutismo, ele é seletivo. Eu podia chegar aqui para falar para a plateia, esse auditório, e minha voz não saía, não conseguia articular nenhuma palavra. E depende do local, você fala fluentemente, mas você fica mudo diante de algumas situações. Isso é um mutismo seletivo. Fobia específica é o medo de andar de avião, de voar, o medo de elevador, o medo de barata, o medo de cobra, medo de alguma coisa ou de alguma situação. No caso, a fobia específica hoje é o coronavírus. Ele ainda não está colocado na classificação ainda, mas já está sendo comentado, já está sendo estudado. Nós iremos tecer alguns comentários sobre ele. O transtorno de pânico é um transtorno de ansiedade que você, às vezes, não tem uma causa específica, mas sente uma sensação, de repente, repentinamente, como se a sua respiração não estivesse sendo realizada. Você acha que vai morrer e não vai dar tempo de chegar ao hospital. Você pode morar vizinho ao hospital, ter um transtorno de pânico e ficar achando que não vai conseguir chegar lá e vai morrer antes. Né? Os transtornos de pânico, ele vem com agorafobia e sem agorafobia. Assim, pessoas que estão em multidões, de repente sentem uma sensação que vai morrer e o ar ali é pouco e ele começa a entrar no transtorno de pânico. Transtorno de ansiedade generalizada, que também nós temos esse comentário. Temos transtornos de ansiedade induzidas por substâncias tóxicas e por alguns medicamentos. Isso é a classificação atual do DSM-5. Então, eu separei transtorno de ansiedade generalizada, que é o nosso tema. Agora, ver, transtorno de ansiedade em época de pandemia. O que é pandemia? Muita gente, perguntei já a vários pacientes e eles falam tudo menos o que é pandemia. Né? Então, o vírus, ele nasceu em Wuhan, né? Na China, e tornou-se endêmico. Ele ficou naquela cidade, naquele local, durante um certo período. Então, ali tinha uma endemia. Estava localizado em determinado local. Como o dengue, certo? Aqui no Nordeste, a febre amarela
lá na Amazônia, são doenças endêmicas. Quando essa doença ela começa a alastrar, a tomar proporções no continente, ela se torna uma doença epidêmica. Ela atinge vários estados. Ela está situada no país, né, em vários locais do país. Então, é uma doença epidêmica. Mas o vírus começou lá naquela cidade, passou para, né, vários estados da China, depois ela espalhou-se para o mundo, então era endêmica, passou a ser epidêmica, depois pandêmica. Ela se espalhou para todo o mundo e atingiu todas as raças, todas as nações, todos os continentes, tudo, né? Então, o ser humano, todos na Terra, estão com medo do coronavírus. E o medo maior é o medo de morrer, o medo de contrair a doença, de contaminar o pai, o filho e demais familiares. Atendi vários pacientes já que chegaram lá no consultório e fizeram já 10 exames e não aceitam que o exame está correto. Porque ele sente falta de fôlego, ele sente falta de apetite, de paladar, né, do olfato. Não estou sentindo cheiro, não estou sentindo gosto, não consigo respirar. E às vezes é o homem, né? E a mulher diz assim: eita, doutor, ele é fraco. Ele não está conseguindo, sabe, se conter. Já toma vários remédios, é o tempo todo tomando remédio, é o tempo todo fazendo exame, é o tempo todo com toque, né? Um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Limpando, lavando as mãos, lavando tudo, não pode sair de casa, né, sem o álcool gel. Tudo bem, nós temos que prevenir. Eu tenho que ter um distanciamento social. Se eu sei que existe um vírus que está circulando no mundo, mas que ele é transmitido por gotículas de saliva, ele exerce a superfície, ele não demora muito tempo, né? Então, se eu sei que ele é transmitido por gotículas, então a máscara protege. Um bom aparato para evitar uma contaminação, a máscara. O álcool gel é forma de higiene, certo? Mas, como eu digo assim, Deus deu a minha vida e só Ele que vai tirar. Agora, se você está doente, se você está tossindo, eu sei que você está com febre, com tosse, provavelmente é uma virose. E a virose atual é o coronavírus. Não, eu me aproximo de você, sem máscara, sem proteção nenhuma. Eu estou fazendo o quê? Eu estou cometendo suicídio. Estou querendo me contaminar. Eu vou me contaminar e vou levar esse vírus para outras pessoas. Então, eu sou um irresponsável, não é? Porque eu estou em aglomerações, todo mundo sem máscara, uns tossindo. Pessoas, às vezes, que estão assintomáticas, não é? E transmitindo o vírus a todo mundo. Então, se nós pudermos usar o bom senso, sabe, para evitar adoecer ou adoecer alguém, por que não fazer? Tudo tem um propósito. A parte de tratamento do Covid, a gente tem que evitar, é prevenção, prevenir é isso, tá? Evitar adoecer, aumentar a imunidade. Então, como nós estamos atualmente com uma demanda muito alta, eu trabalho, né, com a parte de neuropsiquiatria, trabalho com a parte de geriatria também, e eu atendo crianças, eu era pediatra, atendo crianças, as crianças praticamente imunes, mas, né, ela pode levar o vírus para qualquer lugar, a imunidade delas morre. Mas quando eu vejo os idosos, sabe? Os idosos não querem tirar a máscara de jeito nenhum. É um medo, sabe, tão grande.
eu sinto é que com a divulgação dessa doença ocasionou, sabe, um dano muito grave na mente das pessoas. A gente, cada dia, aumenta o número de procura nos consultórios psicólogos, psiquiatras, aumenta o número de pacientes com problemas pulmonares procurando médicos atrás de saber se tem corona, querendo fazer tomografia, ressonância, tudo para ver que eu tenho um vírus. Isso é constante. Então, houve um transtorno de ansiedade generalizada. A doença. Então, essa doença que está assolando o mundo vai passar, como todas passaram. Só que ela tem um tempo. Nada é por acaso e nada é para sempre. A gente tem que entender que o ser humano precisava passar por isso, tá? Porque estava havendo uma desconexão com o ser maior. Quando você vê num carnaval, uma escola de samba fazendo o que fez, né? Arrastar Jesus pela Sapucaí, chegou hoje daquilo ali, não quero falar, entendeu? Por isso. Quero só mostrar que há uma necessidade de avaliarmos, né? Uma autoavaliação, uma necessidade de investirmos mais na nossa espiritualidade, investirmos mais na nossa saúde mental, física, social e espiritual. Né? Então, o tema de hoje é fobia específica. Estou voltando. Aí tem aqui. O que é fobia específica? É o medo excessivo de um objeto, uma circunstância, uma situação específica. O diagnóstico exige que o medo interfira no funcionamento por causa do sofrimento acentuado. Né? A cronofobia pode ser descrita como uma sensação de medo, preocupação constante durante a pandemia, estado que gera uma grande ansiedade diante da hipótese de contrair o vírus da Covid-19. Quais são os sintomas? Estresse, ansiedade, comportamentos obsessivos compulsivos, paranoias. Eita, aquele cara ali parece que está com Covid. Eu acho que ele vai ficar aqui para cima da gente e vai contaminar a gente. Sensação de desesperança. Olha, não sei se vai melhorar, se vai acabar. Então, esses quadros vão se agravando e vão tomando outras proporções, e a maioria das pessoas que estavam somente com ansiedade passam para quadros depressivos, quadros de toque, são transtornos obsessivos compulsivos, e tudo isso faz com que a nossa imunidade baixe e o ser adoeça. Certo? Então, o que é que nós devemos fazer? Atividade física, alimentação, a mais natural possível, evitarmos alimentos industrializados, evitarmos refrigerantes em excesso, comidas que contêm muito sal, contêm muito açúcar, que não têm nutrientes necessários para o nosso organismo, como a vitamina D, a vitamina C, o zinco, o magnésio, né, o ferro e outras substâncias que nós necessitamos. Ingestão líquida, água, sucos naturais, viu? Sucos naturais, chá, leite, né? Muito bom. Alimentação fundamental, atividade física, dormir regularmente
evitar ficar até tarde da noite na internet. A pior coisa do mundo hoje é você passar de 11 horas, dormir depois de 11 horas. Quem dorme depois de 11 horas está se matando. Quando há uma necessidade, tudo bem, mas ficar todas as noites dormindo depois de 11 horas, assistindo coisas que não têm necessidade, eu acho que é uma maneira de cometer o suicídio, né? Destruir os neurônios e futuramente contrair uma demência, né? Então, a parte social, entendeu? Conversar com alguém pelo telefone, saber como é que está o seu amigo, isso a gente tem um contato, pode ser feito até pelas redes sociais, sem outra coisa. Casos de quantos morreram, quantos estão doentes, entendeu? O tempo todo. Converse, leia livros, dentre os bons livros, os melhores, escute músicas saudáveis, músicas que melhoram o nosso emocional, converse com Deus todos os dias, aumente a sua fé, aumente a sua atitude mental positiva que nós precisamos. Evitar pensamentos negativos. Sempre pensar no melhor. Sempre pensar no próximo. Sempre pensar no nosso amigo, no nosso filho, na nossa família e todo mundo. Não é? E, acima de tudo, sabe, eu acho que a gente tem que primeiro, eu tenho que me amar, para depois eu poder amar os outros. Primeiro, eu tenho que investir em mim para poder investir nos outros. Primeiro, eu tenho que ser um ser caridoso para receber tudo que eu faço. Isso eu quero deixar para todos e abrir o restante do tempo que a gente tem para as perguntas de todos que estão nos assistindo. Boa noite. Sabia disso, meu irmão? Doutor Otávio Lessa, passa a palavra. Doutor Darlan, muito obrigado por passar a palavra. Eu queria, não sei se o Alisson recebeu alguma pergunta para que o senhor possa esclarecer. Era importante saber disso para poder, se a gente dá continuidade ou encerra, saber se há algum questionamento para que o doutor Darlan estaria à disposição para fazer algum tipo de esclarecimento em relação à palestra. Se o irmão Alisson puder entrar para nos dar essas informações, seria importante. Tem um probleminha aí, mas o irmão Zé Alfredo quer fazer alguma colocação? Zé Alfredo? Está me ouvindo? Pode falar. Meu irmão. Pode falar, Zé Alfredo. Querido irmão Darlan, estamos felicíssimos com a sua apresentação. Eu não sei se o irmão Darlan está ouvindo. Está ouvindo, irmão Darlan? Ouvindo. Sim. Ok. Pode falar. Querido irmão Darlan, estamos felicíssimos com a sua apresentação
Você trouxe informações preciosíssimas. Nós estamos vivendo exatamente o que você disse com muita propriedade. Nós estamos com um medo terrível, porque estamos trabalhando assustados. Estamos saindo de casa, às vezes, por obrigação, outras também assustados, porque estamos enfrentando um inimigo invisível e que pode até estar dentro da nossa casa, trazido por um familiar. Isso que você colocou com muita propriedade nos leva para algo que nunca tínhamos vivido. Um medo imenso, não só de nos contaminarmos, como contaminar a outras pessoas. A pergunta que eu queria lhe fazer, querido irmão Darlan, era o que se espera de alguém que esteja vivendo essa situação crítica, o que deveria essa pessoa fazer, além de cuidar da sua imunidade, do seu fortalecimento físico, como trabalhar o psíquico? Eu não entendi. Eu posso reformular a pergunta. Está me ouvindo bem, querido irmão Darlan? De vez em quando corta, mas pode falar. O questionamento que eu estou fazendo é o que poderíamos fazer em família para enfrentarmos o medo que está assolando todos. Mesmo tomando vacina, o medo continua do mesmo jeito. Está cortando? A voz faltou. Zé Alfredo, ele não escutou, não, Zé. Não? Não, ele tá com dificuldade de escutar. Eu acho que chegue mais próximo, acho que do seu microfone, para poder ver se ele consegue. E você também, a sua imagem sumiu. Irmão Darlan, você me ouve? Consegue me ouvir? De vez em quando ela corta, mas estou ouvindo agora. O irmão Otávio, eu vou ficar aqui tentando ver se melhoro a minha conexão. Olha, eu tenho uma pergunta aqui. Posso? Claro, pode falar, irmão. E outra pessoa, irmão Otávio? Isso, responde aí. Ele vai responder uma pergunta, Zé Alfredo, que ele recebeu pelo chat. É uma pergunta de Sérgio Roberto, perguntando: doutor Darlan, as internações, sobretudo em UTI, por tempo prolongado, gera transtornos futuros? Do que está internado um tubo, sabe? Na garganta, não é? E achando que não vai mais sair dali, vai morrer. As sequelas desses traumas já estamos atendendo de consultório. Atendi uma paciente ontem que surtou depois que saiu do hospital. Ela teve uma lesão neurológica, uma isquemia, um AVC, né? Isquêmico, com transtornos visuais, que a lesão foi numa área que mexe com
A câmera com você, está saindo a imagem dele toda ou está metade? Não, não está. Vou colocar mais aqui. Pronto. Vamos chegar mais para frente. Então, a pior coisa é quando você tem um confinamento, você já começa a sofrer. Imagine estar confinado em um leito hospitalar, com tubos, né, entubado, com pessoas morrendo de um lado, morrendo do outro. O que é que vai ocorrer na sua mente? Né? Ali onde está o problema. O transtorno de estresse pós-traumático. Ali é que ocorre os outros transtornos. E vai ficar, quando falar na palavra corona, Covid, ele vai voltar toda aquela situação que ele vivenciou dentro de um hospital. E aquilo é um trauma para o resto da vida. As sequelas neurológicas, as sequelas físicas que podem ocorrer, como as tromboses, pacientes que estão fazendo tratamento com anticoagulante, porque o vírus deixou sequelas trombóticas, né, entupimentos em veias, coágulos, entendeu? Problemas de perda de memória frequentes depois das pessoas que contraíram corona, estão falando muito, queixando-se de perda de memória. Mas o mais grave são os transtornos mentais. O medo que fica, a angústia que fica, mesmo tomando remédio, sabe, é deprimente para a gente que está tratando, porque destrói na essência o ser. É isso que nós estamos passando, o que estamos vivenciando, porque além de ter um aumento dos casos de pacientes procurando atendimento, até chegar assim, uma paciente chegou e disse: se não me atender, eu vou me jogar na frente de um carro, agora, sabe? O desespero. E você olha assim, eu já estou com uma quantidade imensa, né? Um número imenso de pacientes para atender hoje, e chega pacientes sem marcar, angustiados e que querem ser atendidos. Eu acho assim, brevemente eu estou precisando ir para o psiquiatra. Brevemente eu tenho que, sabe, me afastar para não pirar, meu irmão, porque o negócio não está fácil. Viu? Então, procurar mais, como eu digo, a fé. A fé é fundamental. E cuidar, né, como estou dizendo, cuidar do que precisa ser cuidado, que é o nosso corpo. Ok? Tem mais alguma pergunta? Bom, Darlan, eu acredito, como não está sendo, pelo menos aqui no chat, não está aparecendo, eu acho que não teria mais perguntas. Não apareceu nenhuma pergunta. Então, desde já, eu também sei que você está atendendo os pacientes até altas horas da noite aí. Eu queria agradecer, em nome da Academia Maçônica de Letras, essa palestra maravilhosa, esclarecedora, com relação a um assunto tão cotidiano, onde a gente percebe que as pessoas estão angustiadas, estão realmente precisando de auxílio, e esses esclarecimentos, deixando as nossas cabeças abertas a tentar entender e tentar ajudar ao máximo aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Eu agradeço, mais uma vez, em nome da maçonaria. Queria agradecer também ao Alisson, ao Vinícius, que colaboraram nisso aí desde o início. E, mais uma vez, dizer que a maçonaria está unida, não só na academia, mas com as lojas, com o grão-mestrado, e precisamos, sim, que nos aproximar da sociedade e mostrar cada vez mais a nossa vontade de acertar e ser pessoas melhores
e passar toda a energia necessária neste momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Eu queria agradecer, muito obrigado, e mês que vem teremos a outra palestra, e fiquem com Deus e que Deus ilumine a todos nós. Obrigado, Darlan. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos. Todos participantes.